Você não tem medo da IA, não? Eu tenho É menos. mais computação quântica mesmo. Eu tenho um livro que eu tô lendo muito bom, que eu vou te dar depois desse da NVIDIA, chama Uma Breve História da Inteligência. Ele mapeia a evolução da inteligência na vida na Terra em 5 grandes avanços, fazendo paralelo com a história da inteligência artificial. Então, coisas que foram acontecendo... 5 grandes avanços. O quinto é a IA? Não. 5 Não é? avanços, tipo assim, quando a gente começou a... Lá atrás, as primeiras formas de vida ficavam paradas esperando o alimento chegar. Sim. Aí, em certo momento, surgiram os bilaterianos, que tem frente e costa, não é mais um bicho radial simétrico. Ele pode se mover, pode ir para frente, parar ou mudar de direção. E aí ele desenvolveu a valência. O que é? Ele lembrar se um determinado estímulo é bom, devo chegar mais perto, ou se é ruim, devo me afastar. E isso foi o início da emoção, do afeto. Então... 5 grandes evoluções na inteligência biológica e ele traça um paralelo de como que isso foi sendo aplicado na história da inteligência artificial. E é legal porque tu vê que, assim, a gente não sabe exatamente como... Tá muito longe de saber como o cérebro humano funciona. E a rede neural é a mesma coisa, cara. A gente tá muito... A gente não sabe como funciona. A gente forma um conceito de como a mente humana funciona, tenta imitar, meio que sai parecido... E a gente diz que o resultado disso aqui é parecido com o que a gente chama de inteligência, que é o produto da mente biológica, né? E... Enfim, esse livro desmistificou um pouco para mim dos temores que eu tinha sobre a inteligência artificial. E eu acho que muitos deles vêm do desconhecimento. E... O fato que a gente não entende como é que funciona. Eu tô menos apocalíptico hoje do que eu tava no ano passado, eu acho. Eu não, o mercado todo, tá? Eu acho que o GPT-5 foi um momento meio... Não sei se você acompanhou, mas depois que saiu o GPT-5, tem um mercado preditivo lá na Polymarket que eu acompanho, que é qual empresa de IA vai ter o melhor modelo de IA no final do ano. Eles vêm fazendo isso nos últimos anos. A hora que saiu o GPT-5, a OpenAI despencou, assim, o mercado se frustrou muito. E tem outros mercados preditivos que são quando que a primeira versão de uma AGI, de uma inteligência... artificial geral. Vai surgir. Logo depois da saída do GPT-5, foi em agosto, agora eu acho. Tipo, a previsão média dos especialistas Foi lá pra cima. foi lá pra frente. Então... Parece que meio que tá chegando num platô. Não necessariamente um platô, mas tá desacelerando, eu acho. Que os ganhos bizarros que a gente teve do GPT-2 pro 3, do 3 pro 4, vai ser muito difícil então, continuar mantendo. Uma curva assim, de ganho marginal decrescente. Assintótica, uma curva assintótica, tipo da oferta do Bitcoin, assim. Tá. É a minha impressão hoje, não sou especialista, tô falando o que tá vindo na minha cabeça aqui. Então, voltando à questão dos endereços de Bitcoin, não vejo caminhos práticos pelos quais uma superinteligência vai conseguir trazer perigo para endereços antigos. Mas vejo caminhos muito práticos pelos quais a computação quântica pode fazer isso. A primeira pergunta que eu fiz pro GPT, quando eu baixei a aplicação, foi sobre Bitcoin. Você vê como o cara tá sobrealocado, né? Eu falei, cara, e aí, vamos lá, né? Você vai conseguir um dia, a IA vai conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin? Ele me fez toda a explicação da criptografia de curva elíptica, porque era muito improvável, etc. Mas eu fico sempre com receio, cara. Esse livro da NVIDIA que eu tô lendo, na frente a capa, atrás você tem um comentário de pessoas que leram o livro, né? E aí eles colocaram um comentário do Ray Kurzweil, que é um cara que fala de evolução tecnológica. E eu li um livro do Ray Kurzweil, que foi uma experiência muito interessante, porque eu li há coisa de uns 3 anos. E esse livro foi escrito nos anos 2000, falando sobre o futuro. O nome do livro era A Era das Máquinas Espirituais. E, cara, o começo do livro é muito bom. Quando chega nas previsões, ele errou muita coisa, que não está acontecendo ainda, mas acertou muita coisa também. Eu fiquei bem impressionado. Acho que entre erros e acertos, ele mais acertou do que errou e acertou algumas coisas na veia. E ele fala sobre evolução, e o que ele defende é que a IA é a próxima etapa da evolução. Ele fala que a evolução agora, né, as formas de vida mais poderosas eram baseadas em carbono até o surgimento da IA. Agora mudou, é baseado em silício, digamos assim. E ele argumenta pegando desde a criação do universo. Ele chama uma lei lá que ele apelidou de lei, não sei nem se foi ele que chamou ou se alguém já usava, ele só colocou no livro. Lei do tempo e do caos. Porque ele fala o seguinte, olha, quanto menos caos,
mais rápido as coisas acontecem. Quanto mais caos, mais demora para acontecer. Então ele pega o surgimento do universo. No começo era pouco caos, porque estava tudo muito comprimido. Então as mudanças foram em questão de menos de um segundo. Só que agora o universo está muito espalhado, está muito grande, então as mudanças demoram muito mais para acontecer. E você tem entropia, né? Tem toda essa desordem acontecendo. Então tem muito mais desordem, muito mais tempo para mudar as coisas. Só que ele fala, na Terra não está tendo mais desordem. Entropia, né, num sistema fechado, ela acontece, mas a Terra não é um sistema fechado. A gente é afetado pelo Sol, por exemplo, por coisas que entram no sistema solar. Então não é fechado. Aqui a entropia está diminuindo, a gente está criando mais ordem na Terra. De modo que as mudanças, elas aconteciam de maneira lenta, quando tinha muito caos, e agora com menos caos acontecem de forma mais rápida. Ele pega agora 4 bilhões de anos para começar a surgir vida singular aqui, unicelular na Terra. Aí depois mais alguns bilhões de anos para essa vida começar a evoluir um pouquinho. Só que depois começou a ser mais rápido. Aí surgiu, por exemplo, o réptil, o anfíbio. Aí começou a mudar cada vez mais rápido. E você pega o Homo sapiens, são 100 mil anos. E ele fala, cara, agora surgiu a IA e ela vai mudar muito rápido. Então ele fala, essa é a próxima etapa de vida inteligente. Ele não fala que ela vai exterminar a gente. Na visão dele, a gente vai simplesmente se fundir com a tecnologia, virar um ser híbrido. Isso que ele defende, mas ele fala que tecnologia é um processo que é autocatalítico, né? Quanto mais tecnologia você joga, mais rápido ele costuma evoluir. E eu não sei onde vai parar. Simplesmente não sei. Outro dia o Danilo Gatto, que é um especialista em IA, já veio aqui no podcast, mandou um relatório que ele fez com o ChatGPT de umas 20 e poucas páginas, analisando questão de IA e computação quântica para o Bitcoin. E aí só seria um problema a computação quântica daqui a alguma coisa como 15 anos. Eu pensei, beleza, fiz até anotação no meu celular aqui, vender em 2040. Como 2040 eu tenho que vender, entendeu? Se não mudar nada. Né? Aí ele deu lá as previsões, tudo, eu achei bem interessante. Mas a IA realmente não era um problema pelo relatório. A IA poderia melhorar muita coisa. Não é que com IA você vai conseguir resolver o problema matemático da mineração mais rápido, mas você consegue otimizar as operações de mineração para que elas fiquem mais rentáveis, por exemplo. Sim. Então tinha vários gatilhos, mas não tinha realmente um medo específico de IA, não. Uhum. Eu acho que IA está revolucionando a maneira, principalmente como o código é escrito, software é feito, mundo afora. Esse é o grande caso de uso para mim até agora. E eu sou super otimista, acho que é uma força que vem pro bem, acho que a gente, quem não se fundir com essas tecnologias novas vai ficar para trás. A gente já tem... O computador lá atrás ocupava uma sala inteira, depois ele veio pro nosso colo, no laptop, depois ele veio para dentro da orelha. Cara, uma hora ele vai vir. Agora o último... Não sei se você viu o lançamento do AirPods novo, que bizarro, traduz. Cara. Pô, é o peixe de Babel do Guia do Mochileiro das Galáxias. E os autores de ficção científica previram isso, né? Imaginaram isso. Então, se você não usar isso e você for um viajante daqui a 10 anos, você vai perder a oportunidade de se conectar com as pessoas mundo afora. Então, as pessoas têm que adotar a tecnologia, senão elas vão ser esmagadas por ela. Então, eu boto fé nessa visão híbrida, assim, eu não tenho preconceito nenhum, eu sou super amigo das máquinas, mas eu não vejo como uma forma de vida. É uma ferramenta que veio a agregar para nossa... Seria tipo dizer que a roda é uma forma de vida. Não, a roda é uma roda, entendeu? Então, eu tenho menos medo hoje do que eu já tive. Só que computação quântica não. Para computação quântica, a gente já discutiu, né? Tem alguns caminhos bem práticos pelos quais pode trazer risco para o Bitcoin, ainda que tenha muitas coisas que sejam puramente especulativas e a gente não sabe se a tecnologia vai chegar lá mesmo. Por exemplo, a mais clássica é o fato de que hoje, quanto maior o computador quântico, piores as taxas de erro. Então, mais o negócio erra. Quanto mais você escala, maior a taxa de erro. Todas essas previsões de que nos próximos 5, 10, 15 anos, alguns computadores quânticos vão conseguir rodar o algoritmo de Shor para computar uma chave privada a partir de uma chave pública, cara, elas presumem que a taxa de erro se manter constante. Vai ou se manter constante ou cair com a escala. E não é o que está acontecendo. Então ainda está em terreno muito especulativo, mas eu reconheço que tem um risco potencial nisso.